No vídeo de hoje, eu vim trazer um conteúdo um pouco diferente aqui pro canal, que é um tour pelos meus desenhos mais antigos. Isso porque já tem um tempinho que eu tava organizando os meus materiais de desenho por aqui no meu estúdio, e eu encontrei alguns dos meus primeiros desenhos, que são os mais antigos, que são lá de 2014. Eu já tenho 11 anos que eu já fiz aqueles desenhos, e por isso eu resolvi fazer esse tour. Não serão muitos desenhos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito longo. E aproveitando esse tour, também vou julgar algumas coisas, alguns erros que eu cometi nesses desenhos, porque na época eu achava que eu desenhava super bem, mas na verdade não, né? Então eu vou acabar, acho que, julgando esses desenhos e apontar alguns erros que eu cometi naquela época, porque desenhar é um aprendizado constante e, claro, tô aprendendo até hoje. Mas antes, se você é novo por aqui e ainda não me conhece, não conhece o canal, deixa eu me apresentar. Primeiramente, eu sou a Lu e por aqui eu trago conteúdos de desenho e criatividade e também alguns passo a passos, tutoriais e também algumas resenhas de materiais de desenho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, assim como você. E também eu te peço para que você já se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E eu separei 3 dos meus desenhos lá de 2014 e infelizmente, né, eu não tenho a referência para comparar, até porque já fazem quase 11 anos que eu fiz esses desenhos e eu não sei muito bem também a ordem deles, tipo, de qual eu fiz primeiro, qual eu fiz por último desses 3. A folha tá até um pouquinho suja. Mas eu acredito que esse daqui, que eu nem assinava na época ainda, esse aqui, eu acho que dos 3, eu acho que na ordem ele é o primeiro dos 3. Tem um que eu fiz bem antes desse, mas porque eu me lembro que esse daqui eu fiz enquanto eu ainda estudava. Foi bem no terceiro ano, no ensino médio, no último ano da escola. E eu lembro que eu fazia esse desenho aqui nos intervalos das aulas. E esse desenho aqui ele foi feito à mão livre. Para ser um desenho feito à mão livre, e eu não usei referência, era isso que eu queria falar, eu tava esquecendo. Mas enfim, eu não usei referência para fazer esse desenho, tirei meio que da minha cabeça mesmo. Eu lembro que eu até postei no Facebook, né, porque eu postava no Facebook, e eu dei um nome para ela. Mas eu não lembro qual o nome que eu dei para essa personagem aqui. Se era Natália, algo do tipo. Eu lembro que começava com N. Alguns pontos interessantes, primeiramente, que eu vou falar desse desenho, foi o trabalho que eu fiz com o cabelo. Acho que foi, de todo o desenho, a parte que mais saiu certa, entre aspas, porque na época eu achava que eu desenhava super bem. Porém, o ponto que eu achei interessante foram as camadas do cabelo e como eu coloquei elas umas sobre as outras. Eu não lembro se eu olhei em algum lugar antes. Eu lembro que eu assistia muito vídeo no YouTube para aprender a desenhar naquela época, principalmente olho. Eu desenhava olho por tudo quanto é canto. O caderno que eu tinha na mesa da escola. Quando a gente está começando a desenhar, a gente tem aquele hiperfoco em desenhar alguma coisa. No meu caso, eram os olhos. Eu não sei você aí, se você está começando a desenhar ou se você já desenha há algum tempo, qual é ou era o seu hiperfoco. Comenta aqui para eu saber, que eu acho que vai ser bem interessante. E agora, já começando nos pontos negativos, que eu falei que eu ia avaliar esses meus desenhos, que são vários, porque, como eu disse, acho que só um ponto positivo foi a forma que eu distribuí o cabelo. Primeiro ponto negativo, luz, porque as luzes estão muito marcadas, parece mais, pelo menos no cabelo, tá parecendo mais mechas, mais claras, do que luz propriamente dita. Eu acredito que na época eu acreditava que a luz estava vindo dessa direção, acho que dá pra ver no vídeo, vinha dessa direção, aí essas partes extremas do cabelo que deveriam ser mais claras, só que, como eu disse, né, ficou parecendo mais mechas do que propriamente dito iluminação. Outro ponto também é que a anatomia do rosto não tá assim, essa anatomia facial não tá tão esquisita para quem tava fazendo o desenho à mão livre, sem olhar nada, mas tem algumas partes que estão muito marcadas, como o nariz. Eu lembro que na época eu não gostei dessa boca, que eu lembro que eu arrumei. Dá até pra ver que tem uma parte que tá um pouquinho mais rasurada aqui, que eu apaguei muito. Eu usava muita borracha na época e eu apaguei muito mesmo. Eu não gostei dessa boca, que ficou um pouco esquisita realmente.
E o nariz, na época eu achei que ele tinha ficado muito baixo, porque, gente, geralmente é interessante, deixa eu até pegar uma lapiseira aqui, usar um triângulo. Ele não tá tão esquisito assim, mas na época eu achei super esquisito. E aqui, se a gente for ver, o olho tá muito perto aqui um do outro. Porque, na verdade, a proporção para quando você vai desenhar o rosto, já pega essa dica. É de essa distância aqui ser a mesma distância aqui dos olhos. Então, os olhos estão muito grandes pro rosto. E por falar em muito grande, o que tá bem esquisito aqui é o tamanho dessas íris. Estão extremamente grandes. E também desses cílios. Gente, não existia nem extensão de cílio naquela época. Eu acho que eu inventei extensão de cílio aqui com esse desenho. Porque olha a quantidade de cílio. Por que eu coloquei tanto cílio? Mas enfim, outro ponto também, para finalizar esse desenho e já passar para os próximos, a falta de sombra em alguns pontos. Essa sombra do nariz ficou até interessante. Tô quase rabiscando o desenho, mas enfim. Essa luz aqui do nariz ficou até interessante. Mas faltou sombra, principalmente aqui na esclera do olho, que é essa parte branquinha, ela nunca é totalmente branca. Se você for fazer colorido, vai ter alguma corzinha para sombra, ou preto e branco, nesse caso aqui vai ter sombra. A mão não tá tão estranha, só um pouco. Essa parte aqui também, da tiara, né? Essa aqui é meio que uma tiara com laço, um pouco preguiçosa, vou falar bem a verdade, que aqui eu já tava querendo terminar logo o desenho, então o resto, faltou fundo, faltou um montão de coisa, eu acho que eu já tava um pouco com preguiça. Eu acho, agora caiu um pouco a ficha, que eu tô achando que eu tentei me desenhar, porque o rosto tá cheio de manchinha. Eu tenho essas pintinhas no rosto. Não sei se eu tentei me desenhar, mas eu não sou assim. Então, se eu tentei me desenhar, falhei miseravelmente. Esse desenho aqui, por incrível que pareça, eu não tenho referência. Eu tentei desenhar a Katy Perry. Sim, não ficou assim tão longe. Na verdade, esse é o segundo desenho que eu fiz, porque eu fiz a mesma referência, mas ficou tão esquisito. Eu não tenho ela aqui, que eu pensei em refazer outra, aí eu acho que eu refiz essa daqui, até com umas manchinhas. Não ficou tão esquisito, mas faltou sombreamento. No anterior que eu mostrei, tinha um pouquinho mais de sombreamento, como vocês devem ter visto. Mas aqui faltou muito sombreamento. Nossa, é até gritante de se olhar assim, o tanto que faltou de sombreamento. No que eu exagerei de luz no cabelo, lá no outro desenho, aqui faltou completamente. Tem aqui até, só que aqui até poderia parecer um pouquinho de luz, mas é marca do lápis. E eu fiz muito marcado também essa raiz do cabelo. Nossa, horrível. Péssimo. Porque, ó, tá praticamente contornado. E desenho realista, você não pode contornar. Então, nossa, meu Deus, nem tem orelha. Agora que eu fui perceber, eu não tinha percebido isso. Ai, que vergonha. Eu só fiz o formato da orelha e deixei. Ai, que agonia, dá vontade até de desenhar a orelha. Mas enfim, não tem nem orelha, né? Dá pra perceber aqui. E o erro que eu falei que tem naquele mesmo primeiro desenho que eu mostrei aqui no vídeo e que agora tem nesse também, é o tamanho dos olhos. Eu fazia olho muito grande. E no terceiro desenho que eu vou mostrar aqui ainda nesse vídeo, tem o mesmo erro. Faltou também alguns pontos de luz, principalmente no cabelo. Cabelo muito marcado. Eu lembro que o cabelo dela, na referência, assim, era essa parte aqui mais lisa e aqui mais cacheado. Faltou muita coisa que eu achei que eu sabia fazer. A única coisa que eu arrisquei aqui nesse desenho, que eu gostei, foi o sorriso desse desenho. Apesar da boca ter ficado um pouco marcada, na verdade muito marcada também, eu tinha muito esse costume de marcar muito, principalmente aqui. Olha só o tanto que tá marcado aqui, essa parte do maxilar. E eu não lembro como que eu fazia esses desenhos à mão livre sem ter uma estrutura de esboço. Sinceramente, eu não lembro. Mas mal finalizado também, porque olha essa parte aqui do cabelo. Eu não terminei, eu simplesmente deixei. Eu acho que eu era meio preguiçosa na hora de finalizar os desenhos, porque eu simplesmente não finalizava. E outro ponto também é que o desenho ficava todo marcado em volta de grafite. Cuidado zero, né, com os meus desenhos.
Mais uma vez, a extensão de cílios. Não existe esse tanto de cílio. Olha o tanto de cílio que eu coloquei nesses olhos. Fiz até uma marquinha aqui ainda, da pálpebra superior, só pra marcar. E como eu disse, né, muito marcado. Falta sombra aqui na esclera. Não sei o que eu fiz nesse olho aqui. Será que eu consigo mostrar mais de perto? Olha só isso aqui. Eu fiz um monte de círculozinho dentro do olho para dar uma textura assim na íris, mas não deu muito certo. Mas é isso, a pintura não. O grafite, que não é pintura aqui ele foi feito com grafite. Super marcado, né, que também não é legal. Mas enfim. Vou passar agora para o próximo desenho. E agora, antes de ir para o último desenho, que eu vou fazer o tour, o propósito que eu trouxe para esse vídeo é mostrar para vocês os erros que eu cometia e deixar algumas dicas, até porque também eu comento agora sobre esses erros, mas foram esses erros que me fizeram aprender e evoluir no desenho. E se você também está querendo aprender mais e evoluir no desenho, eu vou recomendar para você o meu curso de desenho gratuito que eu tenho aqui no YouTube. Nele você vai aprender sobre os 7 fundamentos do desenho, um por um, em cada uma das aulas. E nesse curso também eu deixei uma apostila de exercícios e um conteúdo bônus na 7ª aula, que é do Fundamentos de Anatomia. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre desenho, e aprender principalmente pelo mais principal, que são os fundamentos, vou estar deixando o link do curso aqui na descrição do vídeo, vai ser o primeiro link, e também no primeiro comentário fixado, para você, depois que acabar esse vídeo, ir lá aprender em cada uma das aulas e estudar e praticar bastante. E já com esse curso, mesmo gratuito, eu tenho certeza que você pode evoluir mais ainda nos seus desenhos. Mas agora, voltando aqui para mostrar o último desenho. Esse aqui talvez, pode ser até que eu encontre a referência. Se eu encontrar, eu vou deixar aqui na tela. Mas acho que já dá para saber quem eu desenhei, que é o Chaves. E olha, esse desenho aqui foi o desenho divisor de águas para mim, que fez eu mudar o jeito que eu fazia esboço, fez eu mudar o jeito de aplicar luz e sombra no desenho, porque esse foi um dos que eu fiquei assim mais decepcionada, que me frustrou bastante. Eu fiz esse desenho no final de 2014, quando o Roberto Gomes Bolanhos faleceu. Então eu queria fazer essa homenagem porque eu sempre gostei muito de Chaves. E aí eu encontrei essa referência na internet e eu pensei, nossa, vai ser o melhor desenho que eu já fiz na minha vida. Vou fazer em homenagem a ele, vou tirar uma foto bem legal, vou colocar no meu Facebook. E eu comecei a fazer esse desenho, comecei a perceber os erros, porque nesse desenho, como eu disse, né, foi pra mim um divisor de águas, mas muito mais porque foi o primeiro desenho que eu consegui realmente enxergar os erros e pensar, ter a noção que eu poderia aprender com eles, porque a gente que desenha sempre vai estar cometendo erros. Até hoje, nos meus desenhos, por mais que eu desenhe há quase 11 anos, eu ainda erro bastante, então sempre tiro proveito desses erros, sempre vejo esses erros como uma forma de aprendizado e eu recomendo que você faça isso com os seus desenhos também, porque o desenho é muita prática, muita disciplina, dedicação e muito erro também. A gente tem que ter paciência para aprender com esses erros. Esse desenho aqui, infelizmente, é um dos que eu não tiro assim muito aquela parte de, nossa, tal coisa ficou legal. Pelo menos uma coisinha dele ficou legal. Com esse aqui não é assim, mas é um desenho que é muito importante para mim, apesar de tudo. E um dos maiores erros que eu cometi nesse desenho foi em relação à proporção, que eu cometi nos outros também, principalmente no tamanho dos olhos, mas no rosto como um todo, porque olha o tamanho desse nariz. Mas acho que uma das partes que eu mais errei e que tá muito rasurada, agora que eu tô vendo aqui, foi a boca. Eu sempre tive muito problema com a boca e eu vou confessar pra você que eu tenho muito problema em desenhar a boca até hoje. É uma das partes que eu fico mais insegura na hora de desenhar, na hora de aplicar luz e sombra. Então a boca, pra mim, pelo menos, sempre vai ser uma das partes mais difíceis. Aqui, como eu disse, né, faltou muito da luz e sombra, tentei aplicar um colorido, né, porque eu ainda não fazia desenho colorido, eu não sei por que eu coloquei esse verde. Na verdade, esse verde aqui, pelo que eu tô, assim, analisando, dá pra ver,
eu passei primeiro o grafite nas áreas mais escuras que tinha lá no boné do Chaves, né, na referência. E depois eu passei o verde por cima. Eu acredito que eu tenha feito isso, porque tem algumas partes claras aqui que dá pra ver que eu não passei o grafite antes. E tá um verde bem diferente, pra não falar esquisito. Mas outro ponto importante, não vou falar pra você não aplicar no seu desenho. Se você gosta, fica legal, mas aqui eu não soube aplicar, que é a caneta. A maior parte do desenho aqui nas áreas mais escuras, eu não sei porque eu apliquei caneta, por exemplo, aqui na sobrancelha, no cabelo, nossa, na íris do olho, então, nem se fala. Eu vou até olhar aqui um pouquinho mais de perto, assim dá pra eu ver melhor. Dá pra ver que não tem diferença entre a pupila e a íris do olho. E um brilho muito marcado também. E eu já fiz um pouquinho mais de marcas, né? Eu já fiz um pouquinho mais de marcas aqui na pele, na pálpebra superior e inferior. Mas, como eu disse, né, o olho ainda continua super exagerado. Eu vou dar uma olhada nos meus outros desenhos um pouco depois desse aqui. Mas eu lembro que eu comecei a fazer o olho do tamanho certo quase um ano depois disso daqui. Porque o olho pra mim era uma parte que eu não tinha dificuldade, porque, como eu disse, eu desenhava em tudo quanto é canto. Mas acho que talvez por ter esse hiperfoco em desenhar olhos, eu fazia o olho tão grande. E pelo menos aqui eu não fiz nenhuma extensão de cílios no desenho. Quase que o cílio sai aqui pra fora. Mas enfim, apliquei caneta aqui pra fazer o cabelo. Aqui ficou bem marcado, mas faltou bastante aqui. E também, infelizmente, né, falando assim, eu usei a caneta pra contornar. Como eu queria fazer um realismo e eu achava que ia ficar parecido que nem uma foto. Sim, eu lembro que quando eu fui fazer esse desenho, eu achava que ia ficar igualzinho uma foto, sabe? O desenho tava aqui e a expectativa tava aqui em cima. E tirando também, né, que eu marquei muito as sardas. Eu não sei se caso você conheça bem o personagem, já tenha visto, o Chaves tem algumas sardinhas no rosto, mas não esse tanto. Então, e ainda fiz com caneta, que ficou muito mais marcado ainda. E, pra finalizar, né, como eu já disse nos outros desenhos, eu acho que eu fiquei com preguiça de fazer o resto do desenho, porque eu só fiz a marcaçãozinha aqui da roupa. Acho que já era no momento da decepção também, que eu já não queria nem continuar o desenho. Nem sei como é que eu finalizei ainda. Eu acho que isso aqui é finalizado, mas foi um desenho que eu acho que eu peguei um leve bloqueio criativo também. Eu passei um tempinho sem desenhar. Bom, e esse foi um tour junto com uma análise nos meus desenhos mais antigos, quando eu realmente decidi que eu queria levar o desenho mais a sério, que eu queria trazer o desenho para minha vida. Principalmente o realismo, como vocês podem ver aqui. Eu quero saber de vocês, se você gostou desse vídeo, comenta aqui se você achou interessante essa proposta de vídeo, trazendo um tour junto com uma análise para apontar os erros, que eu apontei muitos erros aqui desses desenhos mais antigos, que eu posso trazer uma parte 2 com mais alguns desenhos que eu acho que eu ainda tenho lá de 2014, inclusive de quando eu comecei a usar a técnica do grid. E eu tenho um spoiler, não diminui o tamanho dos olhos. Curte o vídeo para saber que você gostou e compartilha com algum amigo seu que também é desenhista. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos e os próximos conteúdos. Quero agradecer a você que ficou até aqui. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!